Então, a Instron vai fazer uma apresentação sobre soluções Instron em ensaios para polímeros e compósitos, e o palestrante é o Pedro Lima. Pedro Lima é engenheiro mecânico, especialista em ensaios destrutivos, e ele é o responsável pelo laboratório de aplicações da Instron Brasil. Então, vou pedir para os meninos compartilharem a tela. Eu sempre vejo o Pedro, e eu acho que eu já contei para ele, eu vou contar a história, que quando eu tinha 19 anos, eu trabalhei com um senhor que chamava Pedro Lima, e era um senhor muito bacana. Então, sempre que eu vejo o Pedro, eu falo, onde estará o seu Pedro Lima, né? Não consigo esquecer pessoas que te ensinam muito na vida, então a gente vai sempre lembrar, e o Pedro também. Então, você vê, né, um moço, né, vou te chamar de mocinho, né, Pedro? Muito experiente, palestras muito interessantes que eu já tive a oportunidade de assistir. E, Pedro, muito obrigada. Mais uma participação da Instron nos nossos eventos. Olá, boa tarde a todos, boa tarde. Bom saber, né, que o meu xará aí deixou um bom legado, uma boa reputação. Deixou, era uma pessoa muito inteligente, muito trabalhadora, então não dá para esquecer mesmo. Então tá bom. Pedro, vou pedir a gentileza de você compartilhar a sua tela, tá? Para que você fique assim mais à vontade para ir passando teus slides, tá? Claro, deixa eu só apresentar aqui. Isso, Pedro. Então, o Pedro é engenheiro, né? Ele é responsável pelo Laboratório de Aplicações da Instron Brasil. A apresentação dele vai abordar ensaios para polímeros e compósitos. Pedro, a gente já está vendo a sua apresentação, fique à vontade. Voltando aqui para a apresentação, basicamente, a Instron ela é uma fabricante mundial aqui de equipamentos de ensaios mecânicos, ensaios destrutivos de materiais. E a gente tem uma linha grande de equipamentos, desde máquinas dinâmicas para ensaios de fadiga, máquinas estáticas para ensaios universais, né, de tração, compressão, e ensaios de reologia. E, basicamente, quem que é o Pedro Lima, aqui dentro do universo da Instron, né, dos ensaios de materiais? Então, eu sou um engenheiro mecânico, né, já formado, também possuo pós-graduação em gerenciamento de projetos, e eu trabalho na Instron aqui há mais de 5 anos como engenheiro de aplicações. Então, tenho um pouco aí de experiência para poder falar um pouco aqui dos testes de materiais para vocês. Vamos começar aqui falando com os ensaios de melt flow, né, o que a gente fala que é o plastômetro. Então, primeiro, qual que é o princípio do instrumento aqui do melt flow? Qual que é o propósito desse teste? Basicamente, ele mede o fluxo de fusão do plástico, né? Que é uma medida do plástico em fluir sobre determinada propriedade, seja ela uma máquina de injeção ali de plástico, uma extrusora, né? E esse equipamento, basicamente, ele mede essa propriedade. Basicamente, ele dá duas medidas aqui. Uma delas é o MFR, que é medido em gramas por 10 minutos. E o outro é o MVR, que seria em centímetros por 10 minutos. Se você correlacionar as duas medidas aqui, a gente tem a fórmula da densidade, né? Que seria basicamente o MFR dividido pelo MVR, ali em gramas por centímetros cúbicos. Só corto 10 minutos com 10 minutos, a gente chega aqui na densidade. E é assim que eles se correlacionam. E é isso, basicamente, que o equipamento mostra, né? São essas duas grandezas aqui de vazão, tanto mássica quanto volumétrica. Ah, mas Pedro, por que medir o MFI no fim das contas, né? Por que é tão importante identificar essas propriedades? Então, primeiro, esse equipamento, né, e esse resultado, ele pode ser um indicador do peso molecular médio do seu plástico. Então, por exemplo, se o plástico ele dá um valor ali muito baixo de MFR, você tem uma indicação de que o teu plástico ele tem um valor um plástico muito pesado, né? Ele é muito viscoso, difícil de fluir. Isso te traz que as propriedades mecânicas dele podem ser um pouco melhores do que plásticos com um valor de MFR muito alto. Então, basicamente, é um indício, né? Uma tendência de que aquilo vai acontecer. O outro ponto na aceitação de materiais. Então, às vezes tem muitas empresas de processabilidade de plástico ali, né, que recebem lotes
das fabricantes, por exemplo, tem muitas aqui nacionais, né? E quando chega um caminhão lá na porta da fábrica, a gente precisa aceitar esse lote de plástico que chegou. E basicamente esse equipamento ele faz esse aceite desse lote de plástico, né? Você tem muita pouca variação do que é informado pelo cliente do que de fato a máquina ela entrega. Então você consegue ter ali um norte, né? Se aquele lote está condizente do que o teu fornecedor está te mandando. Então isso é um indício de processo de qualidade. Um outro é da sua processabilidade do material. Então você consegue colocar esse teste de melt flow entre processos. Então depois de uma extrusão, antes de colocar algum aditivo, né? Então você consegue colocar esse ensaio durante o seu processo para saber se o teu material ele sofre alguma alteração durante o processo, né? Você quer garantir que o seu material não sofra alteração química fora do esperado. Então, você mantém o seu processo na qualidade que você planejou. E também você identifica ali condições de processamento inadequadas, né? Você coloca um aditivo que não reagiu muito bem com o seu material e isso acaba pegando, né, no teste do melt flow. E um ponto importante é que os produtos normalmente os equipamentos que fazem esse teste, eles são muito fáceis de serem configurados e fornecem resultados muito rápidos. Por isso o aceite de material lá de lotes é muito utilizado esse equipamento, né? Porque às vezes o próprio caminhão ali parado, você em 15, 20 minutos já consegue dar uma notícia para ele, sabendo que se o teu lote foi aceito ou não, né? Então, por isso é um equipamento muito procurado. São equipamentos baratos, né, quando comparados a outros processos analíticos, né, e também requerem menos experiência. E procedimentos padronizados e fáceis. A gente tem normas para isso, para fazer a repetibilidade. Isso aqui é um exemplo, né, do datasheet do plástico, onde que é um plástico aqui, o TPU, né, e você consegue ver que no próprio aqui datasheet, ele mostra esse resultado de MFI, ali 4 gramas por 10 minutos, feita pela ISO 1133, e as condições de teste, né, 190 graus, com uma carga de 8,7 quilos. Então, você tem um padrão aqui, né? Então, agrega muito para a sua processabilidade aí do plástico. Comparando aqui as duas normas que a gente tem internacionais, as mais utilizadas, a gente tem a 1133 da ISO e a STMD 1238. Basicamente, as normas são quase iguais ali, né? Muda muita pouca coisa de uma norma para outra. Enquanto uma fala de um procedimento A, B, C e D, a outra menciona os procedimentos, né? Não estabelece ali um procedimento A e procedimento E. Não. A ISO ela menciona o que a STM fala e estabelece. Elas se equiparam, né, em algum ponto. Elas fornecem, né, a precisão que a máquina tem que ter, né? Ela estabelece os processos de qualidade da máquina, né? A dimensional que a máquina tem que ter, precisão, exatidão, repetibilidade, tudo isso. São muito semelhantes, né? Isso aqui é um exemplo da STM, que a gente tem aqui um fluxo de pré-aquecimento da amostra, ela passa pelo teste e entrega o valor ali do MFR e MVR. E ela estabelece todo esse procedimento aqui, né, desde a fase de compactação, lá do plástico, até o término do teste. Então, tudo isso aqui é estabelecido pela norma. E a Instron oferece dois modelos. O modelo de entrada, que a gente chama de MF5, né, de acordo com as normas A, B, C e D, né? E também o MF7, que conta com o lifter, um elevadorzinho, que ao invés de você colocar o peso manualmente no Meltflow, ele tem esse elevador que ajuda a evitar cansaço, fadiga, ergonomia também, ajuda muito na parte ergonômica, evitando aí o trabalho do operador. E também a aplicação automática da massa em cima da amostra. Passando aqui também para o software, né, quem faz a gestão de todo esse teste aqui é o próprio Blue Hill Melt. É um software totalmente user experience, né, que é muito fácil do usuário usar. Então ele é touchscreen e muito simples de ser utilizado. Passando para o próximo equipamento, o pêndulo, a gente tem uma noção básica aqui do que é um ensaio de impacto pelo pêndulo. Basicamente, um pêndulo, né, normal, só que ele tem uma massa na ponta
e ele faz esse teste baseado na diferença de altura entre o estado inicial dele, que ele é solto, ele faz o impacto na amostra, e no estado final, ele tem a altura final. E essa diferença de alturas a gente chama de energia absorvida da amostra. Então, a gente consegue fazer isso, né, pela diferença aqui das alturas. Isso é o princípio básico, onde que a gente mede a resiliência do plástico na unidade de quilojoules por metro quadrado. Também nos datasheets do plástico, né, aqui no relatório que existe o plástico, ele também menciona a propriedade do plástico nessa energia. Então, a gente tem a ISO 179 aqui, né, em quilojoules por metro quadrado, e os valores aqui que está demonstrado 5,5. Então, também, igual o Meltflow, ele também tem todo esse conceito, né, de norma e equipamentos precisos, junto com a utilização de propriedades mecânicas no datasheet. E os principais testes executados pelo pêndulo, né, a gente tem o ensaio Sharpie ali, que é a amostra ao ficar deitada, a gente tem o ensaio ISOD aqui, que a amostra já fica de pé, e tensão ao impacto. Como o nosso tempo é curto aqui, eu vou falar um pouquinho aqui só sobre o Sharpie, que é regido aqui pela ISO 179 e STMD 6110. O corpo de prova ele pode estar em dois estados, né? Tanto de pé quanto deitado. E também a norma estabelece aqui os tipos de corpo de prova, tipo 1, 2, 3, os comprimentos, geometrias, né? Tudo isso você vai ver dentro da norma isso. A STM também estabelece outros parâmetros e aqui ela está mostrando o tipo de entalhe que o corpo de prova tem que ter, né? E tudo isso aqui é dimensional, então tem que ser feito com a ferramenta específica. Se você cortar o teu plástico com uma ferramenta qualquer, né, sem precisão nenhuma, você pode perder repetibilidade, você pode esquentar demais a tua amostra durante o corte e isso acaba fundindo ali a região em volta do plástico e também perdendo muita repetibilidade e também perdendo o seu lote de teste, né? Então, por isso que você tem que fazer exatamente os testes conforme a norma estabelecem e também utilizar os equipamentos adequados para isso. Ou também a gente tem a possibilidade de fazer teste de impacto aqui em baixa de temperatura. A Instron pode fornecer essas câmeras CryoBox aqui, que podem chegar a menos 80 graus Celsius para testar aqui amostras condicionadas, né? Você testa lá o teu plástico sob as condições extremas de temperatura. E a Instron tem dois modelos disponíveis aqui, tanto o modelo motorizado, que faz o levantamento do martelo de forma automática e a liberação do martelo de forma pneumática, quanto o modelo manual, né? Então o próprio operador pode fazer essa movimentação aqui. Os martelos eles trabalham aqui no range de 0,5 joules, né? 0,5 joules até 50 joules. Então você consegue fazer todo esse range apenas com um equipamento. E quem faz o gerenciamento de tudo isso é o Blue Hill Impact. Então, vocês vão ver bastante aqui o Blue Hill, né? Uma plataforma bem completa, bem robusta, que está presente em todos os nossos equipamentos. Toda a nossa linha de equipamento utiliza o Blue Hill. Passando para um outro equipamento aqui, o nosso HV, eu vou mostrar aqui o que é esse teste de HDT, né? Que seria o Heat Deflection Temperature. Vamos supor, quando você faz lá uma embalagem, um Tupperware, né, um pote, e os usuários colocam comida e esquentam no micro-ondas, aquele plástico está suscetível a uma temperatura do micro-ondas e daquela comida quente. E ele não pode rachar, ele não pode romper ali no fundo dele, né? Ele tem que aguentar aquela temperatura. E como você sabe que o plástico que você está fornecendo ou o produto que você está fazendo de plástico vai aguentar aquela temperatura? Você precisa de um equipamento, o HV, né, que basicamente ele vai medir a deformação e flexão do seu plástico, né? Você está vendo aqui que o plástico ele está apoiado ali em dois apoios e um cutelo no meio fazendo essa força de flexão. E isso é feito através de um óleo de silicone. Então, o corpo de prova ele fica submerso ali num óleo de silicone por onde passa a temperatura e ele vai esquentando até fazer a flexão e achar essa temperatura. E também existem as duas normas, né? A ISO 175 e a STMD 638. São basicamente também em partes iguais, né? Muda bem pouca coisa, por exemplo, dimensão da amostra, a distância entre apoios, a tensão aplicada aqui, né, no corpo de prova e a rampa de temperatura. Veja que é 120 graus por hora
Ou seja, você vai esquentar o seu plástico 120 graus por hora, né? Nessa rampa de temperatura, e o plástico ele vai começar a fletir. Um outro teste também que pode ser feito no mesmo equipamento é o teste de Vicat. Basicamente, você só troca a ponteira ali, né? Você consegue ver que a base é a mesma, você só troca a ponteira. E ele te dá indícios aqui da propriedade da superfície do material. Então, pegando aquele mesmo conceito lá do Tupperware, do pote, que precisa resistir à flexão sobre temperatura, com um alimento quente ou qualquer outro item quente, esse aqui, ele também precisa resistir, só que em vez de ser uma flexão, ele é uma penetração de uma ponteira. É como se fosse uma agulha, né, penetrando ali no plástico em temperatura. E também isso traz um conceito prático, né? Você tem ali uma ponta de uma faca ali, penetrando no teu plástico. Então ele também tem as normas ali, a ISO 135, a 1525, né, da STM, e também as condições de teste. E isso aqui para você trazer para a prática, né, o seu material, para você ter um melhor produto para o seu cliente. E aí isso traz três máquinas para isso. A gente tem 3 estações de teste, 6 estações de teste, ou manual ou automática, né? É, o princípio é o mesmo, né, dos equipamentos. O que muda é a automação e o número de estações, né? Que você pode fazer tanto HDT numa estação de trabalho quanto VCAT na outra estação. Pode fazer os dois testes na mesma máquina e durante o mesmo ensaio. Só para vocês terem uma ideia, né? Aqui é o nosso setup de ensaio, de que a gente tem ali as hastes de medição de deflexão, o LVDT, que ele mede a deflexão e a penetração da agulha, as ponteiras de ensaio, que são intercambiáveis, né? Você pode colocar tanto do HDT ali para fazer a flexão, você vê aqui na direita que é o HDT, quanto o VCAT, né? Você vê a amostra de plástico aqui sendo penetrada por essa agulha, e aqui na direita ele sofrendo da flexão. Então, tudo isso aqui sendo realizado no mesmo equipamento. E lógico, o termopar ele encostado diretamente na amostra, né, medindo a temperatura do plástico. Então é importante, né, não medir a temperatura do meio em que ele está, do fluido, né, do óleo, e sim do plástico. E quem faz toda essa gestão é o próprio Blue Hill HV. Então você consegue ver aqui nesse teste que o material ele tem essa temperatura aqui, e conforme a temperatura vai subindo, ele atinge 200 graus, e ele começa a fazer essa penetração da agulha, né? A gente está vendo um teste de Vicat aqui, então a gente pode falar que o ponto de Vicat, o ponto de amolecimento desse plástico aqui, está em 275 graus. Então, quando você for passar uma especificação do teu produto para o cliente ou do plástico, você fala que o teu plástico não pode passar de 200 graus, né? Que se passar ele começa a amolecer. Aqui suscetível àquela tensão de ensaio. Então, isso aqui é muito bom para você criar um roteiro do teu material, né? Você conhecer o seu material, levantar as propriedades mecânicas dele em uso prático, uso doméstico, uso industrial. Isso aqui é a rampa de temperatura, né? Que é uma rampa linear. Falando um pouco mais aqui do Drop Tower, também um outro produto nosso, que o princípio dele é por impacto. Então, o objetivo dele é medir a energia do corpo de prova por impacto. Ah, mas qual que é a diferença do pêndulo para o Drop Tower? Basicamente, é uma massa caindo, ao invés de ser um pêndulo batendo. Aqui você consegue testar qualquer tipo de produto, produtos acabados, você consegue testar compósitos, você consegue testar é, é, capacetes de segurança, você consegue testar muitos produtos. Então, você basicamente tem aqui a massa, né, caindo em queda livre e atinge aqui o corpo de prova e quebra ele com uma certa velocidade. Basicamente, o equipamento ele tem uma célula de carga aqui na ponta, né, fazendo esse ensaio, e ele levanta essa curva de força por tempo, e a área dessa curva é a energia absorvida pelo corpo de prova, né? Então, só demonstrando aqui, tem esse vídeo fazendo um teste de queda de dardo em um compósito. Muito comum esse teste em compósito chamado CAI, né? Compression After Impact, ou compressão após impacto, onde que é muito utilizado em aeronaves. Então, se você tem lá uma fuselagem de um avião, você tem que saber o quanto aquela fuselagem aguenta quando, por exemplo, um pássaro bate na asa ou quando algum outro objeto, né, bate no seu avião.
Então você tem que saber exatamente a propriedade do seu compósito em voo. Então, para isso que serve aqui esse tipo de teste. O Blue Hill Impact, que faz todo aqui o gerenciamento, né, dos ensaios, né, a mente pensante aí por trás do Drop Tower. Passando para o próximo equipamento aqui, ó, o nosso carro-chefe, a máquina universal de teste, ou também conhecida como dinamômetro, prensa, máquina de compressão, máquina de flexão. Então a gente tem muitos codinomes aí para a máquina, mas chamamos de máquina universal de ensaios. E também é chamada de máquina universal porque a gente pode fazer muitos e muitos testes, né? Por exemplo, flexão em plásticos, aqui pela STMD 790, né? Ou também podemos fazer aqui atração em plásticos filmes pela STMD 882. Vocês conseguem ver aqui, né, que tem esse dispositivozinho aqui para ajudar na fixação das garras. A gente pode fazer também aqui a atração em plásticos rígidos, né, pela ISO 1527 ou STMD 638. E outras normas de plástico, delaminação, a gente pode fazer o coeficiente de fricção em plástico, né? Às vezes você precisa ali de uma embalagem que tem que ter um coeficiente de fricção para poder empilhar aquelas embalagens, então você necessita desse tipo de teste. Tem teste do rompimento aqui da solda de embalagens também, né? Então aquela soldinha ali, a junta das embalagens, você pode fazer a delaminação desse teste aqui, e muitas outras normas, não só de plásticos, né, compósitos e materiais em geral. E o Blue Hill Universal aqui, o software da Instron, né, presente em todas as máquinas, ele é um aplicativo amigável ao toque. Você consegue fazer o pinçamento do zoom in, zoom out aqui com tua própria mão, né? Análise dos gráficos aqui em tempo real das amostras. Parece um aplicativo de celular. E paralelo a isso, também trazendo um outro contexto, eu vejo que tem muito laboratório procurando a certificação da ISO 17025. Então, se você não sabe dessa norma, vou te dar uma introdução dela aqui e como a ISO pode te ajudar a atender a essa norma. E por quê? Basicamente, ela fala sobre os requisitos gerais para as competências de laboratório e ensaios de calibração. Mas por que atender essa norma? Basicamente, os laboratórios, eles buscam atender a norma pela qualidade que ela traz. Se você atende a norma, você também está em conformidade com a ISO 9001. Lá na norma, ela fala que a 17025, ela traz conformidade da operação para 9001. Então, isso pode ser um diferencial para a venda do seu serviço no laboratório. Você pode comentar com o seu cliente, né, que você é apto a 9001 ou 17025, né, e você é reconhecido isso como um laboratório de qualidade. E dentro da norma, a gente tem alguns tópicos, além dos inúmeros tópicos, aqui a Instron traz três que a gente consegue bater diretamente com a rastreabilidade. A gente tem aqui a ferramenta dentro do Blue Hill, o Traceability, onde que você consegue fazer acessos de segurança, históricos de revisões de operadores, assinaturas eletrônicas de revisores, de superiores, né, de gerente, para poder fazer o aceite daquele relatório, e trilha de auditoria. Então, aqui dentro do software, você consegue saber quem fez, o que fez, quando fez e por que fez. E isso ajuda muito na auditoria de processos ou da revisão de métodos, né? E se você quer buscar essa norma da 17025, essa ferramenta, esse tipo de ferramenta de rastreabilidade, ela é extremamente importante, porque isso te traz todo um histórico de ensaio e você não consegue apagar ele. Você não consegue, né? Então, isso, a Instron, ela traz dentro do Blue Hill, né? Um software extremamente poderoso. Perguntas, pessoal? Já acabou? Tudo certo por aí? Pode continuar. Ah, você já Tá. finalizou? Tá bom, agora que eu vi que tinha Eu só, perguntas. só vou passar aqui ó, o finalzinho. Então, só para fechar aqui, pessoal, se você quer saber mais um pouco sobre aqui os testes dos materiais, né, da linha de equipamentos da Instron, ficou curioso sobre algum tipo de ensaio que eu comentei aqui, siga a gente lá no LinkedIn, né? A gente traz aí posts diariamente, semanalmente com o Márcio, né, nosso coordenador de marketing.
Pode entrar em contato com a gente também pelo vendas@instro.com, né? A gente tem um telefone de contato também que fica aí na tela e também pelo site para pegar mais informações. E também a gente vai estar presente lá na feira, né, pessoal? A gente vai estar todo mundo lá presente com alguns equipamentos em exposição. Então, chega lá no stand, conversa com a gente, troca uma ideia. Vamos estar lá de braços abertos para receber todo mundo. Então, acho que é isso. Obrigado aí todo mundo pela atenção. Obrigado pela oportunidade aí, pessoal da Feiplar.